Olá, senhores e senhoritas, como vão? Tudo bem? Hoje, na nossa segunda aula, faremos um resumo sobre os principais componentes de rede e veremos também qual a diferença entre as denominações LAN, WAN e WLAN, que vão falar para a gente um pouco da classificação de redes quanto à abrangência, tá bom? Até o final da aula, teremos que saber responder às duas seguintes perguntas: quais os principais componentes de uma rede de computadores e qual a diferença entre LAN, WLAN e WAN, ok? Começando então um pouco sobre a definição, né? O que seria uma rede de comunicação, uma rede de computadores? Aqui a gente tem representado na figura uma rede de comunicação, ela se caracteriza por um conjunto de módulos, igual esse que a gente está vendo aqui: computadores, celulares, tablets, servidores, computadores de mesa, que trocam informações entre si utilizando um sistema de comunicação. Então, basicamente, temos aqui algo que representa o sistema de comunicação, a própria rede, e é esse sistema que vai fazer a troca de dados entre esses componentes. Então, esse sistema de comunicação aqui, ele vai caracterizar a nossa rede de computadores. Esse sistema ele é composto de vários módulos, né? E esses módulos eles vão fornecer um canal estável e confiável para que essa comunicação entre os módulos ocorra. E para que essa comunicação ocorra, a gente consegue identificar na nossa rede basicamente três componentes principais, tá certo? Ou podemos dividir os nossos componentes em três categorias, que são o host e os periféricos, que também são chamados de dispositivos finais, os dispositivos de rede, que são chamados também de dispositivos intermediários, e as mídias de rede. Então, basicamente, toda rede, cada componente dela pode ser dividida em uma das três categorias, tá certo? Então, vamos falar aqui o que seria cada uma dessas três categorias. Começando pelo host e os periféricos, a gente define host e periférico como um dispositivo que ele consegue enviar e receber dados, né, ou trafegar dados na rede diretamente. Por que é importante essa palavra diretamente, né? Porque tem outros dispositivos que eles precisam de um segundo elemento para trocar dados. Eles não conseguem trocar dados na rede de uma maneira direta, tá certo? Esses dispositivos, então, que não conseguem trocar dados de uma maneira direta, nós os chamamos de dispositivos periféricos, tá certo? Abaixo aqui a gente tem alguns exemplos de hosts e periféricos, que qualquer um dos dois nós chamamos de dispositivo final, porque o dispositivo final é o último nó, né, o último elemento de uma rede. Então, se a comunicação ela vai iniciar ou terminar no dispositivo final. Então, temos aqui, por exemplo, laptop, telefone IP, desktop, servidor, tablet, smartphone. São todos dispositivos que a gente chama de host, porque eles são os últimos elementos da rede. E eles podem trocar dados aqui de uma maneira direta. A impressora ela pode ser um exemplo de dispositivo do tipo host, né? Se a impressora for uma impressora de rede, você vai conseguir enviar informações para ela diretamente. Porém, se a impressora estiver ligada em um computador por meio de um cabo USB, você vai ter que acessar o computador para ter acesso à impressora, tá? Então, nesse caso, ela é classificada como um dispositivo periférico. A segunda categoria dos elementos, né, são os dispositivos de rede. São eles que vão conectar os meus dispositivos principais ou os hosts. E é através deles que vai acontecer o tráfego de rede. Então, aqui como exemplo, temos o roteador wireless, o switch, o access point sem fio, tá certo? Que vamos falar, é aquele roteador sem fio que a gente tem em casa, e o firewall. Aqui no firewall, quando ele está representado por meio de um dispositivo físico, né? Porque a gente tem o firewall em software, igual esse que você tem no Windows, tem o firewall que é um dispositivo realmente, tá? Uma caixinha, vamos falar assim, eletrônica, que faz a função de firewall. Então, esses aqui são os dispositivos que nós vamos usar para conectar os hosts, tá certo? Então, eu vou pegar um roteador, ligar vários computadores nele para formar uma rede. Ou mesmo, como é o caso da internet, ligar o meu
computador no roteador e esse roteador vai estar interligado a vários outros para acessar servidores e computadores que estão em outro lugar. Pode ser inclusive outro continente, ou em outra parte do mundo, tá certo? Que seria então como funciona a internet, né? Vários dispositivos de rede interligados entre si. E por último, temos aqui a mídia de rede. A mídia de rede é basicamente as conexões ou cabos, né? Ou a falta de cabo, como é o caso do wireless, a gente não utiliza cabo, mas utiliza o ar para transmitir os dados, tá certo? Então, mídia de rede é tudo que vai fazer a conexão entre os meus dispositivos, sejam hosts ou sejam dispositivos de rede. Aqui a gente tem algumas representações, por exemplo, a mídia LAN, mídia WAN, mídia sem fio. Repare que isso aqui está representando uma onda eletromagnética, ou pode ser o que a gente chama de nuvem, tá certo? E aqui tem alguns exemplos de mídias de rede, como por exemplo, par trançado, fibra ótica, cabo coaxial, que nós veremos na nossa próxima aula, tá certo? Isso aqui vai fazer parte também do nosso curso. Maravilha! Então aqui agora tem um exercício, tá? Então, para essa rede aqui, ó, os elementos estão numerados, elemento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9 é esse elemento aqui. Classifica aí para a gente cada equipamento desse como host, periférico, dispositivo de rede ou mídia de rede, tá bom? Dê uma pausa no vídeo aí e daqui a pouco eu já faço a correção. Muito bem. Então, o dispositivo 1, né, é uma webcam. A gente sabe que a webcam ela não vai trocar dados diretamente na rede, ela precisa de um outro computador, um outro equipamento para estar conectado. Então, isso é a definição de periférico, né? Ele está ligado na rede, mas não troca dados diretamente. Então, aqui a gente classificaria como periférico. Laptop, servidor, PC, isso, basicamente esses são dispositivos que trocam dados diretamente. Então, os dispositivos 2, 3 e 6, eles são classificados como host. O elemento 5 aqui, que é um switch, né? Ele é que vai ser responsável por interligar os hosts e determinar o caminho por onde os dados vão passar. Então, esse aqui é um dispositivo que a gente chama de dispositivo intermediário ou de rede, tá bom? A impressora, como nós falamos, ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser um host, mas ela também pode ser o periférico. No caso aqui, a gente está falando que essa é uma impressora de rede, ou seja, ela já está compartilhada na rede. Então, classificamos essa impressora como host, porque ela pode trocar dados, eu posso acessar ela diretamente. Diferente aqui do dispositivo 7, que é uma impressora local, ela está disponível apenas por esse PC, então ela é um periférico. Ela não pode trocar dados se não for por meio desse PC. A gente tem também o scanner, aí a mesma ideia dessa impressora local, né? Eu não consigo acessar o scanner diretamente, para isso eu tenho que utilizar o PC6 aqui, tá certo? E por último, o 9 aqui está representando a ligação entre a impressora local e o PC, então eu sei que isso aqui é uma mídia de rede, né? Aqui não dá para especificar qual seja, mas provavelmente o mais comum é que se use o cabo par trançado, que é aquele cabo azul de internet que a gente está acostumado. Falando um pouco então dos dispositivos de rede, né? Como os dispositivos de rede ou dispositivos intermediários, como eles podem ser classificados? Quais os principais tipos? O primeiro tipo, e o mais antigo, é o hub. O hub, ele é um dispositivo que ele tem várias portas, igual está mostrado aqui no desenho, para a gente conectar vários computadores, tá certo? Então, ele vai funcionar ali como um concentrador de dados. Todos os dados vão passar pelo hub. O hub, ele não faz a distinção de qual porta a gente está recebendo os dados e para qual porta que ele vai enviar. O que acontece com o hub? Igual está mostrado aqui na figura. Uma vez que ele receba os dados em uma porta, ele vai enviar para todas as outras. Aqui os pontinhos vermelhos, eles indicam os dados. Então ele não faz distinção. Ele pega e simplesmente repete a mensagem para todas as outras portas, tá certo?
Então, uma vez que o hub esteja sendo utilizado, nenhum outro computador ele pode utilizar o hub novamente. Tá? Então, aqui a gente tem uma comunicação de um computador por vez. Hoje em dia, o hub nem é mais comum de ser usado, porque ele foi substituído basicamente pelo switch, que aqui ele tem a mesma característica, né? É um concentrador de dados com várias portas onde eu ligo o computador, só que vamos falar que ele é uma versão melhorada do hub. Por quê? O switch, quando ele recebe os dados aqui em uma porta, ele vai ler para qual endereço esse dado ele tem que ser enviado, para qual computador. Ele vai verificar em qual porta esse computador ele está ligado e repare que ele vai fazer um caminho apenas para o dispositivo final de destino, igual está aqui mostrado em dois caminhos de comunicação, né? Esse computador mandando uma informação para esse dispositivo e esse computador aqui mandando uma informação para esse computador aqui. Então eu posso ter várias comunicações simultaneamente, o que não poderia acontecer lá no caso do hub. Lembrando, no caso do hub, vamos voltar aqui, se dois computadores tentarem enviar a mensagem simultaneamente, vai acontecer o que a gente chama de colisão, né? Dois computadores tentam enviar dados, aqueles dados eles vão colidir ali dentro do hub, porque ele não faz distinção das portas, ele simplesmente repete. E ninguém vai entender nada, né? Seria como a gente pensar de duas pessoas falando ao mesmo tempo. Então, no caso, a gente chama isso de colisão quando a gente está falando de rede de computador. E por último, o último equipamento que a gente vai ver aqui é o roteador. O roteador ele é o equipamento utilizado quando eu preciso enviar dados para uma outra rede, tá certo? Então aqui ó, eu tenho switches interligando esses computadores. Só que eu preciso enviar informação desses computadores para essa segunda rede aqui, ou mesmo para a internet, tá certo? Então, nesse caso, eu tenho que usar o roteador. O que o roteador vai fazer? Ele vai escolher o melhor caminho para eu transmitir um dado de um computador até o outro, ou de um computador para a internet, né? A internet nada mais é do que uma junção de computadores e dispositivos de rede. Então, o roteador vai ser responsável por determinar o melhor caminho para o dado sair da origem e chegar até um destino que é externo à rede local. Então, só relembrando, basicamente, quando a gente fala de redes, a gente tem três categorias de dispositivo: host e periférico. Eu tenho os dispositivos de rede ou dispositivos intermediários e eu tenho a mídia de rede que é responsável por interligar esses três equipamentos, tá bom? Aí falando aqui dessa segunda categoria, os dispositivos de rede, dentro dela eu posso ter mais três equipamentos, né, que são os principais. Eu posso ter o hub, eu posso ter o switch e eu posso ter o roteador, tá certo? Agora vamos falar sobre a classificação das redes quanto à abrangência, ou tamanho delas, tá certo? De acordo com o tamanho da rede ou a área que ela abrange, ela vai receber uma classificação. A primeira delas é a PAN, ou a rede de área pessoal. A PAN é uma rede que ela é caracterizada por ter uma distância limitada, basicamente o tamanho de uma mesa, tá? E os principais tipos de redes que são classificadas como PAN são as redes que utilizam tecnologia Bluetooth ou infravermelho. Por exemplo, quando o seu computador está conectado a um teclado wireless, a um scanner também wireless, aos fones de ouvido Bluetooth e conectado no seu celular por meio de uma rede também Bluetooth, a gente fala que esta é uma rede, porque vai haver troca de dados entre esses elementos, é uma rede PAN, porque é uma rede em uma área muito reduzida. Se a gente aumentar um pouco essa abrangência, né, a gente for, por exemplo, para um espaço que compreende uma sala ou mesmo um prédio, uma escola, uma residência, a gente já vai classificar essa rede como LAN, que é uma rede local, Local Area Network, tá certo? Então, as redes LAN, elas vão interligar aqui, ó, igual está mostrado, isso aqui seria, por exemplo, o andar de um dos prédios, onde eu tenho alguns computadores ligados a um servidor, uma impressora, e aqui é a representação de um banco de dados. Então isso aqui a gente vai classificar como LAN, porque ela já tem uma abrangência um pouco maior. Muito bem, e quando essa LAN
ela é do tipo wireless, tá? Quando esses dispositivos eles estão interligados via uma rede wireless, a gente dá o nome para essa LAN de WLAN. Aqui o W significa wireless. Então seria uma Wireless Local Network, ou a rede local sem fio. É a mesma abrangência da LAN, só que a gente coloca o W, como eu falei, por ela ser uma rede wireless. Repare que aqui no caso dessa rede, a gente tem a parte wireless e tem também a parte cabeada, né? Esses computadores eles estão ligados nesse modem aqui, ou esse access point, por meio de cabo. Mas, de toda forma, isso aqui é classificado como a WLAN, tá bom? Essa é a parte wireless, essa é a parte cabeada da minha WLAN. Então, subindo um pouco o nível, né? Se a gente subir mais uma rede que abrange uma cidade, a gente vai chamar ela de uma rede MAN, né? Que é uma rede, o M aqui vem de metropolitana. Ela basicamente vai interligar várias redes locais, tá certo? Dentro de uma mesma rede. Então, se a gente tem, por exemplo, uma empresa que tem vários escritórios e todos eles são interligados aqui por meio de roteadores, né? Vários escritórios distribuídos numa mesma cidade, a gente fala que isso aqui é uma MAN, tá certo? Ou a própria rede de internet, né, do provedor de internet dentro da cidade de Belo Horizonte, ali também forma uma MAN, tá certo? A rede da NET, a rede da Claro, a rede da Vivo, dentro da cidade a gente classifica como MAN. E por último, se a gente pegar uma rede que interliga continentes, ou a rede mundial de computadores, né, a própria internet, ela é classificada como a WAN. O WAN aqui vem de wide, tá certo? É uma rede de longa distância. A WAN ela vai além da MAN e ela vai pegar então um país, um continente ou o próprio globo de uma forma geral, né? Que é o caso da internet, como eu já falei. Aqui então tem um exemplo, quando eu tenho várias redes aqui interligando os vários continentes, aí aqui a gente utiliza diferentes mídias, né? Geralmente utilizamos fibra ótica, ou pode ser comunicação via satélite, comunicação via micro-ondas, tá certo? Isso aqui é classificada como uma WAN. Então, fazendo um rápido resumo, né? Quantas classificações as redes elas podem ser? Começando lá de baixo, você lembra quais são? Começamos com a PAN, tá certo? É a rede de área local. Se subirmos um pouco, teremos a LAN, tá certo? Uma LAN sem fio a gente classifica como uma WLAN, ok? Se subirmos mais um pouco, pegarmos uma rede que abrange uma cidade, qual é o nome? MAN, uma rede metropolitana. Se subirmos um pouco mais e considerarmos a abrangência de um país ou continente, temos aqui uma WAN, ok? Então vamos fazer mais um exercício. Então vamos aqui, se a gente tem várias definições na coluna esquerda, né? Mídia de rede, dispositivo final, e a gente tem a respectiva descrição aqui na coluna à direita, tá certo? Então faça aí uma associação do nome para a sua respectiva descrição, tá certo? Na coluna à direita aqui. Dê uma pausa no vídeo agora para você fazer o exercício, que em seguida a gente já faz a correção. Muito bem, então vamos aqui. O primeiro, a mídia de rede, tá certo? Ela é composta por os fios, fibra óticas e ondas eletromagnéticas usadas para transmitir sinais de dados de uma origem a um destino. Essa que é a definição da mídia de rede. Dispositivo final, então, ele pode ser host ou periférico, né? Como a gente sabe lá, o dispositivo final são os computadores, tablets, celulares que trocam dados na rede. Dispositivos intermediários são também chamados de dispositivos de rede, são responsáveis por conectar os hosts, ok? A WLAN é uma rede local sem fio, no caso da definição, né? É uma LAN wireless, então a definição aqui seria de uma rede local sem fio. A WAN é uma rede de longa distância, deixa eu mudar o apontador aqui, uma rede de longa distância que pode conectar, aliás, pode interligar continentes, por exemplo. Uma LAN é uma rede que conecta computadores no mesmo espaço físico, ok? No caso, por exemplo,
uma sala, ou no caso um andar. A PAN é aquela rede mais restrita, né, uma rede de área pessoal, e uma característica dela, onde é que está? É que é uma rede que utiliza Bluetooth como tecnologia de conexão principal, né, ou Bluetooth ou infravermelho. O switch, a definição dele é um equipamento com várias portas para conectar computadores que encaminha a mensagem a um único destinatário, porque como a gente viu, essa é a característica que diferencia o switch de um hub, por exemplo, tá certo? O roteador, então, é um equipamento equipamento de rede que envia mensagens para hosts externos à rede local, e ele vai definir qual que é a melhor forma, né, o melhor caminho para enviar. E por último, o hub é um equipamento com várias portas, assim como o switch, mas que quando ele recebe uma mensagem, ele encaminha a mensagem para todos os outros destinatários. Então, no caso do hub, a gente corre o risco de ter uma colisão de dados, tá certo? Então, agora, aquela pergunta do início da aula, né? Quais os principais componentes de uma rede de computadores? A gente deve saber responder, né? A gente viu que são basicamente 3. Eu tenho hosts e periféricos, que são os dispositivos finais. Eu tenho os dispositivos de rede, também chamados de dispositivos intermediários. E eu tenho as mídias de rede. E qual que é a diferença, então, agora entre LAN, WLAN e WAN? Porque todos aqui, basicamente, têm L e W, né? O LAN a gente sabe que é de local, então uma rede de abrangência local, tá certo? O WLAN aqui, eu sei que quando eu tenho o W antes do LAN, significa que esse W vem de wireless. Então é uma rede local sem fio. E o WAN aqui, o W aqui vem de wide, tá certo? Que significa uma rede ampla ou uma rede de abrangência, né, que abrange um país, um continente ou o próprio globo, tá certo? Então, quais são os pontos-chave dessa aula? Nós temos que conhecer os principais componentes de rede e suas categorias, que foi o que a gente acabou de falar, saber classificar corretamente as redes quanto à sua abrangência. Para quem quiser conhecer um pouco mais dessa parte, lá no curso da NET Academy, Introdução às Redes, capítulo 1 e seção 2.1, está falando sobre isso aqui que a gente falou. Eu já vou postar a nossa próxima aula, tá certo? Vai vir na forma de um texto para a gente revisar, que seria a aula então de sexta-feira. Porque quem já quiser adiantar, ou você pode fazer naquela 1 hora reservada para a disciplina da sexta, ok? Eu já vou deixar postado e até a próxima aula. Um abraço.